Deixa eu começar com uma frase que vai soar como loucura, até você entender quem a disse. A realidade que você enxerga, o mundo sólido à sua volta, o seu próprio corpo, nada disso é o nível mais fundamental do que existe. Por baixo da matéria, existe uma camada mais profunda, feita não de coisas, mas de campos, de significado, de experiência. E o mundo físico que você chama de real é apenas a superfície que emerge dessa camada. Se um místico dissesse isso, você poderia sorrir e passar adiante. Mas quem está dizendo é o homem que inventou o microprocessador, o chip que faz funcionar o aparelho onde você assiste a este vídeo agora. O nome dele é Federico Faggin. Ele não é um guru. Ele é um engenheiro que projetou o primeiro processador comercial da história, a base de toda a era digital. Passou a vida construindo máquinas que pensam em zeros e uns. E foi justamente por conhecer as máquinas por dentro, melhor do que quase qualquer pessoa viva, que ele chegou a uma conclusão que o assombrou. Nós não somos máquinas. E o que a ciência vem chamando de realidade é só metade da história, a metade que dá para medir. Deixa eu te mostrar o que abriu os olhos dele, porque é simples e é perturbador. Pensa num computador. Lá dentro, a menor unidade de informação é o bit. Um interruptor, ou está ligado, ou está desligado. 0 ou 1. É isso. Não existe nada no meio, não existe profundidade, não existe contexto. Agora pensa no seu corpo. Você é feito de dezenas de trilhões de células. E aqui está o detalhe que muda tudo. Cada uma dessas células, sozinha, carrega o projeto inteiro de quem você é. O mapa completo do organismo, dentro de cada pedacinho. Uma célula da sua pele contém a mesma informação total que uma célula do seu coração. Isso não é o funcionamento de uma máquina, onde cada peça faz uma coisa só. Isso é outra coisa. Isso é holográfico, o todo inteiro, refletido em cada parte. Repara na diferença. Numa máquina, você soma peças para formar o todo. O todo é a consequência das partes. No ser vivo, o todo já está presente em cada parte, o tempo inteiro. E quando você para pensar nisso, uma pergunta incômoda aparece. Se cada célula contém o todo, o que é que conecta todas elas? O que é que faz 50 trilhões de células, cada uma com o projeto completo, agirem como um único ser, como um único você? A resposta que Faggin dá é o ponto onde a ciência dele encontra a física mais avançada que existe. Elas estão conectadas por algo mais profundo que a química, por campos quânticos. O seu corpo não é um amontoado de peças trabalhando lado a lado. É um campo de inteligência, uma rede viva, que se adapta sozinha, que se percebe. E isso não é poesia. É a base da física quântica levada às últimas consequências. Agora, para você sentir o tamanho disso, eu preciso desmontar uma ideia que você carrega desde criança sem nunca ter questionado. A ideia de que você é feito de partículas, de tijolinhos sólidos de matéria. Durante séculos, a ciência tratou a matéria assim, como bolinhas minúsculas, objetos separados, que dava para medir, contar e empilhar. É uma imagem confortável. O problema é que ela está errada. Quando os físicos foram fundo, ao nível mais elementar da realidade, eles não encontraram bolinhas. Eles encontraram que as partículas não são objetos coisa nenhuma. Elas são estados de um campo, ondulações temporárias em algo muito mais profundo, que aparecem e desaparecem, que não são permanentes e que não são separáveis daquilo de onde surgem. Pensa numa onda no oceano. Você aponta e diz aquela onda. Mas você consegue pegar a onda e separá-la da água. Consegue colocar a onda numa caixa, levar para casa, guardar? Não. A onda não é uma coisa. É um comportamento do oceano, um estado da água. Sem o oceano, não existe onda. Pois é exatamente assim que a física descreve as partículas que formam o seu corpo. Você não é feito de tijolos separados. Você é um padrão de ondas num campo que não termina na sua pele. A fronteira entre você e o resto do universo, aquela linha que parece tão óbvia, é muito mais borrada do que os seus olhos te fazem acreditar. E é aqui que a coisa fica séria. Porque se você não é uma máquina de peças, se você é um campo,
Então o jeito como a ciência moderna explicou a sua mente pode estar não apenas incompleto, mas fundamentalmente errado. Durante décadas, nos ensinaram que a consciência, essa sensação de ser você, de estar aqui dentro olhando para fora, é só um efeito colateral, um subproduto da química do cérebro. Neurônios disparando, substâncias reagindo, e do barulho disso surgiria, por acaso, a experiência de existir. Fagin olha para esse modelo e diz: está de cabeça para baixo. E ele tem um argumento técnico, vindo do coração da física, para provar por quê. Segura essa ideia, porque o que vem agora é o ponto onde tudo se inverte. Eu vou te mostrar por que a ciência clássica, essa que construiu o mundo moderno, foi projetada desde o início para enxergar apenas metade da realidade, e porque a metade que ela ignora talvez seja justamente aquela onde você mora. Não a metade que dá para medir e copiar, a metade que só pode ser sentida. E existe um teorema, um resultado matemático provado, que separa essas duas metades com uma precisão assustadora, e que, se estiver certo, muda o que significa ser uma pessoa. Existe uma regra invisível que governou a ciência pelos últimos 100 anos, e ela é mais ou menos assim. Se você não consegue medir, então não existe. Parece razoável, até você perceber o que ela deixa de fora. Foi seguindo essa regra que a humanidade fez coisas espetaculares, reduziu a vida a reações químicas, o pensamento a neurônios disparando, tudo aquilo que dava para observar, registrar e repetir num laboratório. E funcionou. Essa abordagem construiu a medicina, a tecnologia, o mundo em que você vive. Mas ela tem um limite escondido, e o limite é este. Ela só consegue descrever metade do quadro. A metade visível. A metade mensurável. Tudo o que é invisível, as conexões profundas, os campos que seguram as coisas juntas, simplesmente escapa pela rede. E o mais irônico é que a própria física quântica vem avisando sobre isso há décadas, e quase ninguém quis ouvir. Lembra que eu disse que as partículas não são objetos, são estados de um campo? Isso tem uma consequência devastadora para a ideia de que você é uma máquina isolada. Se cada partícula do seu corpo é uma ondulação num campo, e essas ondulações estão emaranhadas umas com as outras, então a noção de que você é um sistema fechado, autossuficiente, separado de tudo, essa noção nunca foi verdade. Ela foi uma conveniência, uma simplificação que a gente adotou porque era mais fácil de trabalhar. E aqui vem a pergunta honesta: se a física sabe disso há tanto tempo, por que a ciência continua tão apegada ao modelo da máquina? A resposta é desconfortável. Porque a máquina é previsível. Ela é controlável. Ela dá a ilusão de certeza. Num mundo mecânico, as coisas seguem regras. Dá para mapear, construir e manipular. E isso é atraente, não só para os cientistas, mas para as indústrias inteiras que se construíram em cima da ideia de controle. Um universo de peças previsíveis é um universo que se pode vender e dominar. Já um universo de campos, que se adaptam, que se auto-organizam, que evoluem de formas que ninguém consegue prever com total certeza, esse é muito mais difícil de encaixar numa planilha. Então a gente escolheu a versão que era mais fácil de administrar, e passou a chamá-la de a realidade. Mas agora deixa eu te levar ao ponto exato onde as duas metades se separam. Porque tem um teorema, um resultado matemático, provado, não uma opinião, que traça essa linha com uma clareza brutal. Pensa na informação clássica, a informação dos computadores. O que define ela é que você pode copiá-la. Um arquivo no seu celular pode ser duplicado 1000 vezes, idêntico, sem perder nada. Um zero é um zero, um é um, e você pode reproduzir isso infinitamente. É essa capacidade de copiar que faz a tecnologia toda funcionar. Agora presta atenção, porque a informação quântica é o oposto exato disso. Existe um princípio na física, chamado teorema da não clonagem, que prova o seguinte: uma informação quântica não pode ser copiada. Não é que a gente ainda não sabe como. É impossível, por lei da natureza. Você não pode duplicar um estado quântico. E tem mais: no instante em que você tenta medi-lo, você o destrói. Aquele mar de possibilidades que ele carregava colapsa para um único resultado:
e o estado original se perde para sempre. Para com tudo e sente o peso disso, porque é aqui que a física começa a descrever algo estranhamente familiar. Uma informação que não pode ser copiada, que não pode ser observada de fora, sem ser alterada, que existe apenas dentro do sistema que a carrega, privada, impossível de transferir. Você conhece alguma coisa assim? Kenhis. É a sua experiência. É o que você está sentindo neste exato momento. Aquele gosto específico da sua comida preferida. A emoção de ouvir o seu nome dito por alguém que você ama. A sensação de que um pôr do sol é bonito. Nada disso pode ser baixado, copiado ou enviado para outra pessoa. Você pode descrever, mas descrever não é transferir. O que você sente existe, é real, mas existe só dentro de você. Exatamente como a informação quântica. E é dessa coincidência perturbadora que nasce a ideia mais radical de toda essa história. E se os seus sentimentos, as suas experiências conscientes, forem eles mesmos fenômenos quânticos? E se o seu mundo interior não for algo produzido pelo cérebro, mas algo expresso através dele? Repara na inversão. No modelo antigo, o cérebro fabrica a consciência, como uma usina fabrica energia. No modelo que Fagin propõe, o cérebro não fabrica nada, ele traduz. Ele é um filtro, uma antena, sintonizada num campo mais profundo que já contém a consciência dentro de si. O cérebro não cria você, o cérebro capta você. E isso explica um muro contra o qual a ciência bate a cabeça há muito tempo. Porque os algoritmos não conseguem produzir significado. Uma máquina consegue montar uma frase perfeita, gramaticalmente impecável, mas ela não sente o sentido daquela frase. Uma inteligência artificial pode até te dar uma ideia genial, mas ela não sabe que a ideia é genial. Ela não sente. Quem reconhece que a ideia é boa é você, com a sua compreensão, com o seu entendimento. O algoritmo simula a estrutura, mas o significado, ele nunca alcança. Porque significado não é dado. Significado é experiência. E experiência, pelo visto, não é uma coisa que se computa. Então, se a consciência não é produzida pela matéria, mas é a base de onde a matéria emerge, o que acontece no instante em que a realidade se decide? Existe um momento na física quântica que nenhum cientista consegue explicar. Um momento em que o possível vira real, em que o mundo escolhe o que vai ser. E, acredite, é aí, nesse instante impossível, que a sua consciência pode estar fazendo algo que muda completamente o seu lugar no universo. É disso que a gente fala agora. Existe um momento, na física quântica, que é ao mesmo tempo o mais importante e o mais inexplicável de toda a ciência. Ele tem um nome técnico, o colapso da função de onda. Mas esquece o nome e sente o que ele significa. No nível quântico, uma partícula não está num lugar só. Ela existe em vários estados ao mesmo tempo, numa nuvem de possibilidades, todas verdadeiras simultaneamente. Ela é, ao mesmo tempo, aqui e ali, isso e aquilo, até o instante em que é observada. Nesse instante, tudo muda. A nuvem colapsa. As infinitas possibilidades se reduzem, de repente, a um único resultado concreto. O possível vira real. E aqui está o escândalo que a física esconde do público. Ninguém sabe como isso acontece. Não existe fórmula para o colapso. Não existe um mecanismo. Não é um processo gradual que dá para acompanhar em câmera lenta. É instantâneo, é imprevisível, e está completamente fora das regras de causa e efeito que governam o resto do mundo. Os próprios físicos, quando são honestos, admitem: o colapso da função de onda é só um jeito elegante de dizer aqui a gente não sabe o que está acontecendo. É um buraco no centro da ciência mais precisa que a humanidade já construiu. Agora respira, porque a próxima pergunta que arrepia. O que exatamente conta como observar? Uma partícula só escolhe um estado quando é observada. Mas observada por quem? Por uma câmera, por um sensor, ou por algo que tem a capacidade de experimentar, de viver aquilo. Pensa bem, uma câmera só registra dados. Ela não sabe que registrou. Não existe ninguém dentro da câmera vivendo a imagem. E se for justamente essa peça que falta? E se o colapso não acontecer para nós?
como espectadores distantes, mas através de nós? E se o ato da consciência, o simples fato de você estar ciente, for o que finaliza a realidade, o que transforma a nuvem de possibilidades em um mundo concreto? Eu sei que soa como misticismo, mas segura, porque isso não é uma fantasia espiritual. Está embutido na própria matemática da mecânica quântica. Há quase um século os físicos percebem que não conseguem descrever a realidade sem incluir o observador na conta. Toda vez que tentam escrever as equações do mundo sem ninguém olhando, a descrição fica incompleta. O observador insiste em fazer parte do sistema. E a interpretação de Fagin dá a isso um sentido preciso. A informação quântica é a representação da experiência interior, e o colapso da função de onda é a representação do livre-arbítrio. Traduzindo, cada vez que a sua consciência se volta para o mundo, um leque de possibilidades desaba numa única experiência vivida. Você não está apenas assistindo ao universo acontecer. Você está participando de fazê-lo acontecer. Deixa eu tornar isso concreto, porque muda tudo na prática. A ciência clássica nos ensinou uma hierarquia. Primeiro existe a matéria, depois a vida, e por último, no topo, como um enfeite tardio, surge a consciência. Um acidente do processo. O modelo quântico vira essa pirâmide de ponta cabeça. Na base de tudo, no fundamento, está a consciência e o livre-arbítrio. Não como resultado, mas como ponto de partida. E a matéria, a biologia, a tecnologia, tudo isso emerge dela. Você não é o último capítulo da história do universo. Você é a caneta. E isso resolve um mistério que talvez você nunca tenha parado para notar. De onde vem o significado? A gente foi ensinado a acreditar que o significado está lá fora, no mundo, esperando para ser encontrado. Que as coisas têm valor por si mesmas. Mas pensa na informação clássica, a dos computadores. 0 não significa nada. 1 não significa nada. O sistema roda o programa sem se importar com o que aquilo quer dizer. Por quê? Para a máquina, não quer dizer nada. O significado não está na informação. Nunca esteve. Então, onde ele está? Ele está em você. No campo. Naquele que sente. A beleza de uma música não está nas ondas sonoras que batem no seu ouvido. Está na experiência que acontece dentro de você quando elas chegam. O universo não contém significado. Você é a fonte dele. E quando essa ficha cai, algo dentro de você muda de lugar para sempre. Por quê? No modelo antigo, você era um passageiro, um espectador jogado num mundo indiferente, que existia antes de você e vai continuar igual depois, sem nunca ter precisado de você para nada. Você olhava para a realidade de fora, do banco de trás, sem volante. Mas se o significado nasce de dentro, se a sua atenção participa do colapso do possível em real, então você nunca foi passageiro. Você é criador. A sua consciência não é uma janela pela qual o mundo entra. É o ponto de referência a partir do qual o mundo se define. Tem uma frase que resume isso e que eu queria que você levasse. Uma teoria da realidade não é a realidade. O mapa não é o território. Durante séculos, a gente foi tão bom em desenhar mapas, a ciência, a lógica, a matemática, que esqueceu que estava olhando para o mapa, e não para a Terra de verdade. Reduzimos o infinito ao binário, o verdadeiro ou falso, o 0 ou 1, porque era mais fácil de manejar. E é uma ferramenta genial. Mas na hora em que você mergulha fundo bastante, o mapa começa a rasgar. Porque a realidade é mais do que lógica. Ela é dinâmica, ela é viva, e ela te inclui. Mas se tudo isso for verdade, se a sua consciência não é feita pelo corpo, e sim apenas usa o corpo, então uma pergunta antiga, que a humanidade faz desde que existe humanidade, ganha uma resposta nova e vertiginosa. O que acontece quando o corpo para? Quando a máquina desliga? Fagin tem uma imagem para isso, tirada da experiência real dele, que talvez seja a coisa mais reconfortante e mais assustadora que você vai ouvir hoje. E ela começa com um drone. Imagina que você está pilotando um drone. Não um brinquedo qualquer, mas um drone com uma câmera, e você está com os óculos de visão, vendo pelos olhos dele, lá no alto. Você se concentra tanto naquela imagem que, por alguns minutos,
É como se você estivesse voando. O mundo do drone vira o seu mundo inteiro. Você só vê o que ele vê. E aí, de repente, o sinal cai. Attila Ascaris. E você tira os óculos. E o que acontece? Você olha em volta e percebe: meu Deus, tem um mundo inteiro aqui, o tempo todo, e eu tinha esquecido. Você nunca esteve dentro do drone. Você estava aqui, o tempo inteiro, apenas concentrado demais naquela pequena janela para lembrar disso. Fagin usa exatamente essa imagem para falar da coisa que mais assusta o ser humano: a morte. E se o seu corpo for o drone? E se a sua consciência for o piloto? Durante a vida, você fica tão absorvido nos sinais do corpo, a dor, a fome, os 5 sentidos, essa transmissão estreita e constante, que você acredita que é o corpo, que você mora ali dentro, e que quando ele acabar, você acaba junto. Mas se a consciência apenas usa o corpo, como o piloto usa o drone, então a morte não é o fim. É uma desconexão. O drone fica offline, e o piloto continua inteiro. A consciência simplesmente perde a conexão local, tira os óculos, olha em volta e diz: olha só, tem tudo isso aqui. E antes que você pense que isso é só uma metáfora bonita para se consolar, presta atenção num detalhe incômodo. Milhares de pessoas, no mundo inteiro, em culturas que nunca se falaram, relatam exatamente a mesma coisa nas experiências de quase morte. Separação do corpo, consciência do que está acontecendo ao redor, e uma mudança para algo mais vasto, mais real e mais em paz do que qualquer coisa física. Gente que descreve a própria cirurgia vista de cima, que repete conversas que aconteceram na sala enquanto o aparelho mostrava 0 atividade cerebral. Pessoas clinicamente mortas, o cérebro sem sinal elétrico, sem funcionar, que depois contam, com precisão, o que se passou. E a pergunta que a ciência não consegue responder é brutal. Se o cérebro parou, se não há atividade nenhuma, como é que existe alguém, de fora do corpo, olhando para baixo, para si mesmo, na mesa de cirurgia? Isso desafia tudo o que a gente achava que sabia. Porque se o cérebro para de funcionar, mesmo assim, a consciência persiste, então a consciência não pode ser um produto do cérebro. Ela tem que ser algo mais profundo, algo que já existia antes do cérebro e que continua depois dele. E tem uma ideia junto disso que é de tirar o chão. O mundo físico que você experimenta pode ser apenas uma faixa estreita, filtrada, como uma única estação de rádio captada no meio de um espectro imenso. Pensa na sua visão. Os seus olhos enxergam uma fatia minúscula da luz que existe. Troca os seus olhos pela antena de um celular, e de repente você veria milhares de conversas acontecendo no ar à sua volta, agora, que você simplesmente não percebe. E se a morte for só o filtro caindo? Se o corpo se vai e a consciência deixa de estar presa àquela transmissão estreita, talvez você não vá a lugar nenhum. Porque talvez você nunca tenha estado, de verdade, apenas dentro do corpo. E agora deixa eu fechar com a parte mais bonita de toda essa visão. Porque ela responde quem você é. Existe um instante, silencioso, completo, em que a consciência se torna ciente de si mesma. Não do mundo lá fora, não do corpo se movendo no espaço, mas da própria existência. E esse instante não é gradual. Ele não se constrói aos poucos. Ele acontece num relâmpago. E nesse relâmpago, algo extraordinário nasce. Um eu. Por quê? Para se conhecer, a consciência tem que se conhecer inteira. Ela não é feita de partes, então não pode conhecer só um pedaço de si. Ela se apreende por completo, de uma vez. E cada vez que ela faz isso a partir de um ângulo único, de uma direção entre infinitas possíveis, nasce um novo ser. Não uma cópia, não um fragmento, um todo, visto de uma perspectiva que nunca existiu antes. É como fazer a luz atravessar um cristal. A luz é uma só, mas cada face do cristal a revela de um jeito irrepetível. Você é uma dessas faces. Um ângulo pelo qual o universo inteiro olha para si mesmo e diz: eu existo. É por isso que cada ser consciente se sente como o centro do mundo, porque cada um é, literalmente, um ponto de vista distinto dentro do mesmo campo único. E quando isso deixa de ser teoria e vira sensação, uma coisa muda no jeito de viver. Você para de competir tanto.
você começa a cooperar mais. Não porque alguém mandou, não por obrigação moral, mas porque, quando você percebe que o outro é outra face do mesmo cristal, brigar com ele passa a fazer pouco sentido. As divisões que parecem tão reais, de crença, de identidade, de medo, começam a se revelar pelo que são. Esquecimento do que a gente é. Fagin resume assim, e eu deixo com você. O futuro não pertence ao sistema mais rápido. Ele pertence à consciência mais profunda. Nenhuma máquina, por mais avançada, vai cruzar a última linha, a de saber o que é ser. Só você sabe. Esse é o seu poder. E ele estava dentro de você desde o primeiro instante em que você disse eu. Se este vídeo mexeu com alguma coisa aí dentro, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana a gente desce fundo em uma ideia que pode mudar o jeito como você enxerga a própria existência. E deixa nos comentários uma única palavra, campo, para eu saber quem chegou até aqui e entendeu que nunca foi só um corpo. Você não é uma máquina. Você é o universo se experimentando por um ângulo que só existe uma vez. Até o próximo.